Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo extra do Petit Jornal, esse encontro onde eu, Daniel Souza e também Tanguy, o Bagdadi, paramos para aprofundar algum tema quente, algum tema no calor do momento. E nesse encontro, especificamente, nós vamos falar sobre G20, Tanguy. Nesse final de semana tivemos aí o encontro do G20. Muita coisa aconteceu, muita coisa não aconteceu, e acho importante a gente repercutir, porque afinal o G20 tem o seu papel, tem a sua importância. Aliás, eu queria começar, Tanguy, pedindo para você explicar de onde veio o G20, qual é a origem desse grupo. Beleza. Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal que está aí ouvindo a gente. Mais uma vez, foi um compromisso que a gente assumiu, né, de falar sobre assuntos importantes daquele momento, até de forma um pouco mais alongada, né? Então, trazendo os dois aqui, ainda mais temas que envolvam política internacional e economia. Então, acho que o G20 ele se encaixa perfeitamente nisso. Daniel, o G20 ele existe desde 1999. Eu sei que ele começou a ficar famoso a partir da crise financeira de 2008, mas ele existe desde 1999. E o objetivo lá em 99, no momento da sua criação, era basicamente como se fosse, de uma certa maneira, o G8. Né? Alongado, então, né? Ampliado. Era o G7, aí a Rússia entrou, aí se tornou G8 a partir daquele momento, tutelando mais países. Então, assim, porra, dá pra confiar no Brasil? O mundo tá vendo um momento bom, a economia tá crescendo e tal, mas eu tenho medo do Brasil fazer besteira. O que a gente faz? Pô, a gente tem que dizer pro Brasil o que ele tem que fazer, tem que falar pra Turquia, avisa lá pra Turquia como é que ela tem que agir, que ela tem que liberalizar, tem que privatizar e tal. Mas, porra, a gente não tem como fazer isso, então, porra, vamos fazer o seguinte. A gente, ao invés de trazer essa galera pra dentro do G7, do G8, porra, aí também contamina, não, né? Fica desagradável, aí né? dá uma sujada no grupo, uma galera, né, que pode querer fazer um churrasquinho na laje, não é muito o que a gente quer. Então o que a gente faz, a gente cria um outro grupo, que é o G20. Então o G20, a princípio, Daniel, ele era um grupo que foi criado em 1999 com o objetivo de permitir ao G7, que naquele momento já era G8 por causa da entrada da Rússia, de levar as suas propostas de liberalização, de abertura, de abertura econômica, basicamente, para mais países, de modo a resguardar a economia internacional. Lembrando que o G20 acabou ganhando maior visibilidade, como você muito bem colocou, quando aconteceu a crise de 2008, justamente uma crise que teve como epicentro os países ricos, e sentiu-se a necessidade de trazer o G20 para junto da discussão, para junto da conversa. Afinal, o G20 teria muito mais a contribuir para o enfrentamento daquela crise, até porque países relevantes, como era o caso do próprio Brasil, tinham muito a ajudar naquele momento, estavam conseguindo fazer políticas anticíclicas com algum sucesso. Então, o G7 ou mesmo o G8 não era um fórum adequado para a discussão naquele momento. Você precisava de um fórum ampliado. Lembrando apenas quem são os membros do G20, acho que isso vai ser inclusive importante para contextualizar a nossa discussão e para citar alguns dos acontecimentos que ocorreram nesse encontro. Estamos falando de África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e a própria União Europeia. A União Europeia tem também uma cadeira nesse grupo do G20. Então, assim, olhando para os países, a gente consegue entender por que ganha importância a partir de 2008. Só para a gente ter uma noção, entre 99, momento da criação do grupo, e 2008, as reuniões eram, assim, supostamente técnicas, porque quem participava eram presidentes de bancos centrais e ministros da área econômica, mas nunca tinha acontecido uma cúpula, por exemplo. A primeira cúpula acontece em novembro de 2008, né? Acontece a crise em setembro. Aliás, a convocação da cúpula acontece inclusive no Brasil, né? Uma reunião que aconteceu em São Paulo, de presidentes de bancos centrais e ministros das áreas econômicas e tal, uma reunião que foi presidida pelo Guido Mantega. Houve a proposta de se fazer uma cúpula. Olha, ele falou assim, o problema, a gente vai ter que subir com o problema. Só ministro aqui não vai dar para resolver. O problema é muito maior do que a gente gostaria de lidar. Então, agenda-se uma cúpula 2 semanas depois apenas, uma cúpula feita realmente às pressas em Washington, que é a primeira cúpula do G20. De lá para cá, a gente tem uma série de cúpulas, tanto é que essa que terminou agora
foi a 16ª cúpula do G20. E nesse caso, especificamente na crise de 2008, marcou-se para 2 semanas depois, justamente porque não dava para esperar. Quer dizer, quanto mais tempo passasse, mais difícil ficava o enfrentamento da crise financeira naquela oportunidade, e havia a necessidade de uma coordenação bastante vigorosa das políticas anticíclicas que iam ser feitas naquele momento. Enfim, Tanguy, a gente fez aqui algumas considerações em relação ao histórico do G20, mas agora a gente vai para o que interessa, que é falar desse G20 em Roma. Cidade eterna, né? Você tem ali, oportunidade de ouro, visitar Roma, né? Com um belo coffee break. Eu fiquei impressionado com o coffee break do G20, cara. Fiquei realmente impressionado. Me lembra até umas experiências que a gente já teve em coffee break, né, Tanguy? Que a gente comia sem parar no coffee break, que era um coffee break maravilhoso em eventos que a gente foi. Mas parece que teve gente que foi só comer o coffee break, né, Tanguy? Não, aí você tá sendo injusto. Coffee break, não. Não? Dá uma passeada. Dá uma passeada. andada ali por Roma, cenário bonito, né? Ali no centrinho de Roma e tal. Então, você dizer que foi só pro coffee break, eu acho exagerado. Agora, Daniel, esse evento, né? Assim, essa visita que o Bolsonaro fez ao G20 mostra o estado no qual se encontra a política externa brasileira nesse momento. Basicamente, não houve política externa. O que a política externa faz numa situação dessa? Ela antecipa uma série de conversas, ela alinhava, né? Ela deixa pronto uma série de debates, uma série de diálogos e tal. E as imagens do Bolsonaro naquele salão onde estavam todos os chefes de Estado mostra muito bem que isso simplesmente não foi feito. Ele estava ali puxando conversa com os garçons, né? Puxando conversa, Daniel, sobre a Copa de 1970. Convenhamos, né, Daniel? Tudo bem, o Brasil ganhou da Itália em 1970 na final, mas ganhou em 94 também. Podia pelo menos puxar uma conversa um pouco mais atualizada, né? Então, conversa ali com pessoas que eram absolutamente periféricas para aquele momento. Não houve qualquer tipo de encontro agendado. Há um certo método nisso, né? O Bolsonaro quer passar Claro. uma imagem de anti-establishment, quer passar uma imagem de que, olha, eu sou um homem do povo, eu sou alguém que consegue interagir com os garçons, consegue interagir com todas essas pessoas. Eu não me reconheço nesse establishment dos poderosos. Ele me parece que, acima de tudo, nessa cúpula do G20, ele quis se colocar como o grande anti-establishment do planeta. Ou seja, eu tô aqui justamente para enfrentar tudo isso que está aí, esses grandes poderosos do globalismo, e eu não converso com eles, não. O meu negócio é interagir com o povo, é conversar com os garçons, é falar de futebol, é falar da Copa de 70. Há um certo método e uma certa estratégia nesse posicionamento, né? Eu vou um pouquinho pro seu lado e depois eu vou discordar, tá? Eu acho que sim, eu acho que ele quer passar essa ideia, e uma coisa que eu acho que reforça, inclusive, o seu argumento, é o fato de que o governo italiano fez um evento na Fontana di Trevi, né? Ali uma posição absolutamente turística, né? Para jogar moedinhas, né? Para jogar moeda na Fontana. Moedinha e tal. E aí eu dei uma contada, Daniel, e dos 20 países, 15 estavam representados ali. O Biden não estava, mas o Bolsonaro era um dos outros presidentes que não estava. Ele estava em Roma, e ele simplesmente não foi para a Fontana di Trevi porque ele já tinha passeado pela Fontana di Trevi, ali por aquela região, que é perto, aliás, da Embaixada Brasileira em Roma, sozinho no dia anterior. Então ele já tinha dado uma volta ali e não foi. Então isso de uma certa forma, uma maneira de você marcar que, olha, eu não sou desse clubezinho aqui. Ao mesmo tempo, no momento em que ele está naquele salão ali, me parece que ele está meio que tentando ver se alguém interage com ele. Tanto é que os assessores conseguem uma conversa dele ali absolutamente constrangedora com o Erdogan, uma conversa que não tinha pauta, né? Não tinha nada, estava sendo discutido ali. O Erdogan fez uma série de perguntas para ele. Ele não se interessou em fazer nenhuma pergunta para o Erdogan, não houve nenhuma articulação de absolutamente nada importante. E aí, Daniel, eu não queria. Mas eu acho que é o momento da gente falar sobre assuntos importantes. Ele agrediu Angela Merkel. Eu tô sabendo aí. Eu tô sabendo. A história que ele contou não foi bem essa. Não, a história Tem outra versão. Não foi bem essa. O que ele disse é que ele teve uma determinada oportunidade lá em que estava ele e Merkel, e estava só, segundo ele, o colega lá da Coreia, estava no meio. Você quem era? Um rapaz lá da Coreia? O olhinho puxado? Estava lá no meio. Mas que depois, conversa vai, conversa veio, Daniel, 30 minutos de conversa com Angela Merkel, e segundo ele, os dois saíram apaixonados um pelo outro. Olha aí. Então, assim,
me parece, mais uma vez, assim, quero fazer, né, de outsider e tal, não sou dessa galera, eu não me misturo com esse pessoal aí comendo Ferrero Rocher, né, e tomando champanhe, mas tem um pouco também da falta de preparação. Me parece que ele gostaria de ter conversado um pouquinho mais. Ele deu entrevista dizendo, olha, eu gostaria de ter mantido com o Joe Biden o mesmo nível de conversa que eu tive com o Trump. Então, ele ao mesmo tempo que ele demonstra que... Mas aí tinha que ter tido, enfim... não é no G20 que você vai conseguir isso, né? Isso teria que ter sido construído anteriormente. Quer dizer, ele, Por isso que eu tô falando da falta de política externa. Ao longo desses últimos 2 anos, quase 3 anos, o que a gente mais fez foi implodir pontes. A gente ficou sem diálogo com a Argentina, que faz parte do G20, sem diálogo com a China, que faz parte do G20, sem diálogo com a Europa por conta de questões ambientais, que faz parte do G20, e sem diálogo com Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos, que o Bolsonaro chegou, inclusive, a colocar que ele foi eleito de forma fraudulenta. Quer dizer, eu não sei como é que você pode ofender mais alguém, ainda mais um presidente da maior democracia do planeta, dizendo para ele, olha, você foi eleito, sei lá, hein? Acho que você deu uma fraudada nas eleições dos Estados Unidos. Então, claro que você chega no G20, você está completamente isolado, você não tem com quem conversar, porque não houve ali a construção de pontes anteriormente. Sempre é importante lembrar que quando o G20 acontece, toda a conversa já foi feita, né? Quer dizer, todas as negociações já foram feitas, o líder político está ali apenas para sacramentar, eventualmente para parar alguma aresta mínima que esteja no seu nível de negociação. E é inacreditável, né, que dentro de um contexto onde o Brasil carece de investimento estrangeiro, até para ajudar a baixar o dólar, baixar a pressão sobre a inflação, a pressão sobre a economia brasileira, que você não tem uma agenda econômica. Olha, poxa, você podia ir lá no Brasil, o Brasil tem boas oportunidades de negócios, quem sabe, né, trazer umas empresas da Alemanha, umas empresas da Coreia do Sul, umas empresas do Japão, umas empresas da Itália. Poxa, vamos fazer uma rodada de investimentos, uma rodada de visitas. Nada, cara. O cara tá ali comendo canapé, entendeu? E conversando com os garçons. É inacreditável. Eu concordo com você que tem um pouco esses dois lados, né? De um lado, você tenta se colocar meio como anti-establishment, mas do outro é um nível de despreparo abissal que fica muito evidente em um contexto como esse. Pois é, foi por isso que me pareceu, assim, isso que ele falou sobre o encontro dele com a Merkel, me pareceu um negócio quase meio fantasioso, assim. A Merkel, a gente tem lido bastante sobre isso, até porque a gente está dando um curso sobre a Alemanha. A Merkel é muito conhecida exatamente por querer conversar com absolutamente todo mundo. Então deu um tempinho de atenção para ele ali. Mas agora, você pega, por exemplo, no vídeo da conversa dele com o Erdogan, quem está do lado dele ali, um cara chamado Olaf Scholz. O Olaf Scholz é vice-chanceler da Alemanha, atual ministro das Finanças da Alemanha, e praticamente chanceler eleito da Alemanha, só está faltando montar o governo. É uma das figuras mais importantes do mundo, ou vai ser uma das figuras mais importantes do mundo muito em breve. Na verdade, já é uma das figuras mais importantes da Alemanha, enfim, isso já dá uma importância global. O Bolsonaro simplesmente ignora o cara. A meu ver, não foi ignorar por falar assim, não quero conversar, foi ignorar por não reconhecer, não saber quem é. Ele olhou na cara do Scholz e falou assim, deve ser assessor de alguém, não saber quem era. Me parece que o nível de despreparo é esse. A ponto de, Daniel, eu comecei a dar uma olhada no que o G20 decidiu. E eu fiquei curioso porque, assim, se alguém perguntar para o Bolsonaro o que ele acha sobre a questão da tributação das grandes corporações e tal, é possível que nem isso esteja preparado. Assim, qual é a posição do governo brasileiro? Parece que o Brasil meio que embarcou naquela conversa. Ele colocou que é a favor. Ele se colocou que é a favor, sendo que essa tributação tem muito mais a beneficiar da maneira como ela foi construída os países ricos do que os países emergentes. Mas o Brasil se colocou a favor dessa tributação mínima, né, de corporações ao redor do mundo. Então, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, Daniel, porque isso foi um assunto que a gente já trouxe no Petit Jornal outras vezes, que era, a gente falou muito sobre a Irlanda, né, que você tem as grandes corporações, né, Facebook, Google, né, esses grandes conglomerados, né, de serviços digitais, que muitas vezes têm sede nos Estados Unidos, por exemplo, mas oferecem o serviço na Irlanda porque a Irlanda oferece uma tributação menor. Então, a decisão que foi tomada, isso é uma discussão que já vinha sendo gestada há bastante tempo, é que foi estabelecida uma tributação mínima de 15%. E aí você pode falar assim, poxa, mas beleza, está estabelecida a tributação mínima, mas pode ter, de repente, uma galera aí que não aceita. Para mim eu não vou aceitar 15%. Então, o que ficou decidido? Vamos imaginar que a Irlanda, por exemplo, cobre apenas, estou chutando aqui, tá? Não sei qual é o dado, 8% sobre... Ela cobra menos, ela cobra menos de 15%. Ela Pois cobra menos de 15%. Está estabelecido que é 15%, a Irlanda, por exemplo, cobra 8%. Nesse caso, os Estados Unidos
que são país sede, por exemplo, do Facebook, ou do Google, ou de qualquer outra, vai poder cobrar os outros 7 até completar 15. Então isso vai fazer com que a Irlanda ela tenha interesse em cobrar mais perto de 15. Né? Claro que se ela for cobrar 15, o Google fala assim, então vou fazer todas as minhas atividades nos Estados Unidos, que não faz diferença. Mas de repente a Irlanda vai cobrar 12, vai cobrar 13, para os Estados Unidos poderem cobrar somente a diferença. Então, isso é o que foi estabelecido. Ou pode acontecer também do Facebook dizer, quer saber, então eu vou transferir tudo para a Irlanda também. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Pode acontecer um movimento até mais ousado e tal. É o risco que se corre. Então, essa foi uma decisão acerca dessa tributação de 15% que já tinha sido tomada na OCDE anteriormente, mas ela foi avalizada pelo G20. É como se fosse um aval político, né, que foi estabelecido ali. Me parece que foi a discussão mais importante que foi feita naquele momento. E esse é outro ponto que me angustia bastante, Daniel, porque em outros momentos o Brasil ele foi, de fato, um país, não vou dizer sem protagonista, mas que fazia parte da discussão, tinha propostas a colocar, fazia parte de articulações. Tinha opinião, né? Tinha opinião. Tinha opinião, e a opinião era de fato ouvida. E dessa vez a cobertura que foi feita sobre a presença do Bolsonaro foi muito mais sobre se ele estava presente ou se ele conversou com alguém do que exatamente qual foi a posição do governo brasileiro, ou qual foi a parte que o Brasil tomou nessas negociações acerca da tributação de grandes corporações. Agora, Tanguy, eu queria explorar um outro aspecto, porque tio Jair, né? Vamos colocar nesses termos, né? Tio Jair que foi lá dar um passeio na Itália, que é sempre muito agradável. A Itália é um país que tem boa comida, é um país que tem um visual lindíssimo, muita arte, enfim. Resolveu... Muita arte, Daniel. Você tá de sacanagem comigo? Muita arte. O tio Jair tá interessado em arte, Daniel? Não, eu tô apenas... Enfim, vamos deixar passar. Eu tô apenas dizendo o que a Itália tem para oferecer. É isso. Estou apenas colocando que é muito agradável visitar a Itália e tal. Ninguém é de ferro e tal. Aí o seu Jair resolveu dar um passeio, né? Vou lá pro Vêneto. Né, o Vêneto, que fica lá no nordeste da Itália, mais próximo ali da Eslovênia. O Vêneto que tem como principal cidade a cidade de Veneza, né, que é a maior cidade da região do Vêneto. E o Bolsonaro foi visitar a cidade de Anguillara Veneta, que é a cidade de origem do bisavô dele. Quer dizer, ele tem ali laços familiares com essa cidade. E ele foi lá receber uma homenagem da cidade de Anguillara Veneta. E a cidade de Anguillara Veneta, Tanguy, veja você, surpreendentemente, vai ganhar um bombom quem adivinhar qual o partido que controla politicamente a cidade de Anguillara Veneta, Tanguy. Deixa eu ir por eliminação. Vai. Não é da extrema-direita. Tanguy, no caso né? No caso é a Liga Norte. A Liga Norte... é o partido que controla a cidade de Anguillara Veneta. Acho que valia a pena uma observaçãozinha. Quem é a Liga Norte, Tanguy? A Liga Norte, Daniel, ela é o partido da direita, né, a princípio da direita tradicional italiana, né, que fez uma aliança um pouco mais recentemente com o Movimento 5 Estrelas. Né, e aí eles tiveram, né, idas e vindas, né, assim, se aproximaram, se afastaram e tal. Mas assim, ao longo dos últimos anos, surfou na onda da extrema-direita italiana. Então, é um partido que legou, né, ao governo italiano algumas das figuras que puxaram o governo italiano bem mais para a direita do que a gente gostaria de ter visto ao longo dos últimos anos. Tanguy, mas não foi só isso. O tio Jair resolveu fazer uma visita à Basílica de Santo Antônio. Santo Antônio é o nosso Santo Antônio, famoso, santo casamenteiro e tal, muito popular no Brasil. Ele nasceu em Lisboa, teve uma vida no norte da África e depois foi viver em Pádua, tanto que ele é também bastante conhecido como Santo Antônio de Pádua. E existe lá uma basílica na cidade de Pádua, no Vêneto, perto justamente de Anguillara Veneta. E o Bolsonaro falou, vou lá visitar Santo Antônio na Basílica de Santo Antônio, em Pádua. E aí aconteceu algo curioso, porque o prefeito de Pádua saiu da cidade. Saiu da cidade para não ter que encontrar o Bolsonaro. E a diocese de Pádua criticou a prefeitura de Anguillara Veneta por ter dado ao Bolsonaro lá aquela honraria, aquela homenagem. Ô Tanguy, eu sei que você... Isso é a cara da Itália também, né? A cara da Itália. O prefeito de Pádua foi embora, saiu da cidade para não ter que cumprimentar o Bolsonaro. Também
A igreja local, a diocese local estava contra a visita, mas ele foi lá na Basílica e deu uma confusão, porque Pádua é uma cidade maior, Pádua não é uma vila de poucos habitantes, como é o caso de Anguillara Veneta. Deu uma confusão, a polícia bateu nas pessoas, foi caminhão com jato d'água, e essa imagem, inclusive, viralizou. Também, né? Também a cara da Itália. Que a Itália é um Brasil de grife, né? É isso. Mas sim, em termos de lidar com oposição, lidar com manifestação, não chega a ser exatamente um exemplo, né, a ser seguido mundialmente. O Bolsonaro acabou visitando, tem lá inclusive o túmulo, né, de Santo Antônio, nessa basílica e tal. Ficou até uma imagem meio estranha, porque ele ficou parecendo um pouco que não sabia muito o que fazer diante do túmulo de Santo Antônio. Mas a visita acabou dando muita confusão. Isso sem falar na confusão que já tinha dado em Roma, com jornalistas agredidos, jornalistas brasileiros agredidos, dentro ali de uma truculência de grandes proporções. E é um pouco o que você colocou. Às vezes a gente também esquece que a Itália também é bem truculenta nessas horas, né? A Itália está longe de ser uma Alemanha, está longe de ser um país mais pacífico, mais soft no que diz respeito ao relacionamento político, no que diz respeito ao relacionamento de políticos com a imprensa. Esse tipo de situação acaba sendo, infelizmente, mais recorrente na Itália do que em outros lugares no mundo. Maravilha, Daniel. E aí, pensando em termos de temas multilaterais, o que está esquentando agora é a COP26, né, que está acontecendo em Glasgow, na Escócia. O Bolsonaro, Daniel, acho que por uma questão de agenda, ele acabou não conseguindo ir, não rapaz. É isso, você não não acredita. Não é isso. Ele tava doido pra ir, mas aí não é deu. Isso. Não teve como. Mourão falou, Bolsonaro não vai porque ela vai ser maltratado. Porque afinal, né, chato, né, você ir num lugar pra ser maltratado, pra ser cobrado. Bolsonaro, o que você tá fazendo pelo meio ambiente? Aqui é uma conferência que trata de meio ambiente. Aí ele vai ser cobrado, vai ser pressionado, o pessoal vai encher o saco. Melhor não, né? Melhor evitar a fadiga, Tanguy. Evitar a fadiga é a melhor estratégia nesses momentos, você não acha? Acho, mas aí assim, o Brasil estava sendo pressionado. E aí, Brasil, e o negócio da meta? Como é que é? A meta é a mesma. Porra, não sei quantos anos, não vai aumentar essa meta e tal. Metade do dobro, que tal? E aí, pode ser metade do dobro? Então, aí o Brasil ele fez a Black Friday, né? Eu achei a analogia perfeita do Black Friday. Por quê? A meta que o Brasil apresentou lá no Acordo de Paris era que até 2030 o Brasil ia diminuir em 43% as emissões de gás de efeito estufa comparado com 2005. Pega lá quanto que emitiu em 2005, até 2030 vai emitir 43% a menos. Ao longo dos últimos 2 anos, por uma coincidência, você imagina, não tem absolutamente nada a ver com nada, assim, aquelas coisas que não tem nada a ver com a ação humana, não tem nada disso, as emissões brasileiras vieram a crescer, assim, uma fatalidade. Rapaz, as emissões brasileiras aumentaram no ano de pandemia, Tanguy. Eu achei isso muito inacreditável. As emissões no ano passado, isso é sério, no ano de 2020, no mundo, no planeta Terra, caíram 6%, algo em torno disso. E as emissões no Brasil aumentaram 9% no ano de 2020, porque, claro, a principal causa de emissões no Brasil não é a queima de combustíveis fósseis, é a devastação da Amazônia. E aí, no meio da pressão, o ministro do Meio Ambiente foi lá e falou assim, fazer o seguinte, eu vou aumentar, hein? Vamos aumentar a meta. Patrão e aí ficou disse maluco. que a meta agora é diminuir 50% até 2030. Ou seja, né, eu aumentei no ano anterior e agora eu aumento a meta de diminuição. Assim, nada indica, absolutamente não dá nenhum indício de que vai diminuir ao longo do próximo ano. Né? Não tem absolutamente nenhuma esperança disso acontecer, mas, de qualquer maneira, se é para mostrar alguma coisa, para dar uma aliviada na pressão do tio Jair, de fato, o ministro do Meio Ambiente, aliás, apresentou isso ali no contexto da COP. Um negócio meio mal explicado, não está muito claro qual é a base de cálculo, não está muito claro essa qual é a COP proposta. não ia ser no Brasil, Tanguy? Essa COP não ia ser no Brasil? Essa atual COP que está sendo em Glasgow? Não. A COP que ia ser no Brasil era a 25. Era anterior. Que ia era ser anterior, no Brasil e aí foi para o Chile, e aí também não pôde ser no Chile por causa das manifestações, acabou sendo em Madrid. Mas essa que seria no Brasil foi a de 2019. A de 2020 não teve, que já seria de Glasgow, foi adiado por causa da pandemia. E está acontecendo agora, essa já seria em Glasgow mesmo. Agora, fiquei animado, hein? Parece que na próxima reunião do G20, o Petit Jornal vai mandar emissários para cobrir em loco, porque afinal essa
reunião deve ser no Brasil. Então, acho que a gente tem que mandar alguém, Tanguy. Acho que você pode ir. Vai lá. Posso ir, tranquilo. Pelas suas próprias custas, tá bem? Não vai ter liberação de verba. Você vai por suas próprias custas. Vai ser no Rio de Janeiro, querido? Ainda não está definido. Ainda não está definida qual vai ser a cidade brasileira. Sobre isso. Será que eu consigo uma credencial de imprensa? A gente pode pleitear isso. Imprensa. O que é pior, Daniel? Chegar lá como imprensa ou chegar lá como professor? O que você acha que pega pior, assim? Eu não sei. Difícil, né? Depende do momento, né? Quem tá mais desvalorizado naquele momento especificamente. Mas é uma competição difícil, né, cara? Entre professor e jornalista. São duas carreiras mal vistas no atual momento na conjuntura internacional. São carreiras que fazem muitas perguntas, entendeu? Falam muito e tal. Muito inconveniente também, né? É isso. Muito inconveniente, muito desagradável. Mas enfim, Tanguy. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Daniel, deixar o agradecimento ao pessoal que nos apoia. Se a gente está aqui segunda-feira, hoje nem dia de bate-papo Olha aí. Segunda-feira, 22h30, nós estamos gravando esse bate-papo extra aqui, mais um bate-papo extra, numa live no Instagram. Então, se você estiver nos ouvindo no podcast, em qualquer agregador de podcast que você queira, da sua preferência, a gente está gravando isso aqui ao vivo na segunda-feira à noite. A gente só faz isso aqui por causa dos nossos apoiadores, a galera que chega junto com a gente, que nos apoia, que nos ajuda. E o Daniel é o homem que sabe o caminho do dinheiro. Como é que faz, Daniel, se a pessoa quiser apoiar o Petit Jornal? Tanguy, você vai lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma aba Apoie o Petit com todos os direcionamentos. Tem um monte de alternativa lá para você apoiar o Petit Jornal. Se você apoia o Petit Jornal no Brasil, se você vive no exterior, se você quiser apoiar em reais, quiser apoiar em outra moeda, o que não faltam são alternativas para você apoiar no Petit Jornal, lá disponíveis na aba Apoie o Petit do site do podcast. Inclusive, se quiser apoiar diretamente pelo Aurelo, né, que é a nossa parceira, lembrando, a Aurelo é a única plataforma que remunera os produtores de conteúdo, né? Normalmente a gente produz conteúdo aqui e tem plataformas que distribuem o nosso conteúdo e elas ficam com assinatura. A gente fica simplesmente a ver navios. A única que de fato remunera a gente é a Aurelo. Então ouçam o Petit Jornal pelo Aurelo. Por lá você pode se tornar apoiador do Petit Jornal também. E deixar aquele convitão, né, Daniel? Qual é o convite aí que a gente tem para fazer sobre o curso? Isso. Amanhã tem a última aula do curso sobre a Alemanha. Amanhã mesmo, dia 2 de novembro, porque aqui é trabalho, Tanguy. Aqui é trabalho. Aqui não tem essa. Trabalho, não tem essa. É uma aula que vai encerrar o atual curso do Petit Jornal sobre a Alemanha. A gente fala sobre o que amanhã, Tanguy? Qual é o tema amanhã? Amanhã a gente porque o Daniel não está inteirado. Não estou inteirado. Amanhã a gente fala sobre as principais relações externas da Alemanha, relações políticas e econômicas e perspectivas para o próximo governo. Olha aí. Né? O que a gente espera para a Alemanha ao longo dos próximos anos. Lembrando, né, a Merkel passou 16 anos no governo. No momento em que ela sai, abrem-se uma série de questões. Né? Como é que fica a liderança alemã, quais são as reformas que a União Europeia tem que passar. Então essas vão ser discussões que a gente faz, mais uma vez, amanhã. Lembrando, né, dependendo do dia que você está ouvindo, no dia 2 de novembro, feriadaço, 21 horas. Se você não se matriculou ainda, dá tempo. www.petitcursos.com.br. Tem lá as instruções para você se matricular. Você assiste a aula ao vivo ainda. E as aulas anteriores você consegue assistir gravadas. Maravilha, gente. Então é isso, Tanguy. Beleza? Pessoal, abraço. Até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.